Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Fábio Sato, tá? Fábio Sato, ele é BIM Manager, ele é engenheiro civil, não é, Fábio? Não, não, engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, certo? Ele é professor do IPOG, enfim. E ele é um monte de coisa aqui. Se você for ver lá no LinkedIn dele, tem um monte de coisas assim. É um cara realmente que está muito envolvido aí nesse meio BIM. E eu queria agradecer, já começar agradecendo. Muito obrigado, Fábio, pela presença, por dispor desse tempo aí para falar com a gente, certo? Imagina, é um prazer, né? É bem legal poder compartilhar. O Paulo é um cara que, quando eu tive ano passado em Recife para dar aula justamente pelo IPOG, fui visitar o Ricardo, que na época trabalhava junto com o Paulo, e aí tive a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente, né? Foi. Só É que o quer dizer, eu ainda sou tímido, né? Aí, enfim, não me envolvi é, tanto lá na conversa, mas teremos outra oportunidade. herdeiro do Ricardo, do legado do Ricardo. Nada. Pois é. E assim, hoje a gente vai. Eu escolhi um tema muito interessante, assim, que é a especialidade do Fábio, né? Que são projetos elétricos. E assim, eu tenho algumas perguntas aqui muito interessantes que eu acho que todo mundo que está envolvido, mesmo que você não faça projeto elétrico, mas você está envolvido você está envolvido no BIM, nos fluxos de projeto BIM, e a tendência é que todas as disciplinas elas a tendência e o objetivo é que todas as disciplinas elas possam conversar, né? Então, Ah, com assim, certeza. quanto mais o arquiteto tiver por dentro de como é o processo dos projetos de elétrica ou dos outros projetos complementares, eu acho que o mercado só tem a ganhar com isso, né? Então, Fábio, é o seguinte, eu sou um cara que consumo seu conteúdo. Já vi algumas aulas suas no YouTube. E eu vi recentemente uma aula que você fez, quer dizer, na verdade não foi uma aula, foi mais uma apresentação, uma live, onde você fez com o Alan Araújo, onde vocês estavam falando justamente sobre projetos elétricos e tal. E, enfim, tem muita coisa interessante, muita coisa que eu quero te perguntar para que você possa compartilhar sua opinião aqui com a gente, tá? Ah, vamos ver se eu consigo Então, responder. pois é, não, se tem uma pessoa que consegue responder é você. Então, nem se preocupe. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente. Você é consultor no The Beam Team, não é Isso, isso? exatamente. A E empresa de aí fala um consultoria que eu pouquinho. tenho mais uns amigos, em que a gente presta consultoria. A minha parte é mais para escritórios de projeto, né? Minha experiência é mais com Entendi. escritório de projetos. Lógico que mais a parte de instalações, mas também do treinamento para o pessoal de arquitetura. Estrutura nunca aconteceu, a parte de cálculo, por exemplo, eu não teria nem como dar treinamento, porque eu não tenho formação para isso, né? Mas, quer usar o Revit, como é que usa, como é que é o fluxo de trabalho, tudo isso eu posso ajudar, né? Bacana, bacana. E hoje você também é BIM Manager na Filipon Engenharia. Eu pronunciei certo, né? Filipon, né? Isso, na verdade, eu primeiro fui BIM Manager na Filipão. Na verdade, a gente escolheu esse nome BIM Manager na época por falta de um termo melhor. Hoje eu diria Entendi. que minha função lá na Filipão tá mais como um misto de coordenador e gerente, porque eu tenho que pôr muito a mão na massa ainda, mas eu estou sempre olhando, cuidando, tentando melhorar os nossos processos. Mas como a empresa é pequena, eu tenho que pôr a mão na massa, né? Então, Não, com certeza. vamos dizer que eu sou um misto de coordenador. Estou mais para um coordenador BIM do que para um gerente BIM efetivamente, né? Entendi. Bacana, bacana. E você também é professor do IPOG, né? Professor aí Uhum. do módulo de projetos elétricos. E Isso. aí, Não, como é que é essa experiência lá em tá em contato com engenheiros, arquitetos, compartilhando aí tua experiência lá? olha, foi muito interessante, tá? Ano passado viajei muito pelo IPOG, conheci muitos estados que eu não conhecia no Brasil. E eu achei muito Interessante. interessante porque deu para ver como é a realidade fora do grande centro, né? Eu tô lá em São Paulo, tô no Rio Grande do Sul, é um centro
grande, tenho família em São Paulo, então também conheço o mercado de São Paulo um pouco, né? E aí você entendi. vai convivendo com essas outras realidades e você vai vendo as diferenças, né? Então, por exemplo, eu fui dar aula em, sei lá, minha primeira aula foi em Montes Claros e o pessoal praticamente só fazia residência, quase ninguém fazia prédio. Então, isso foi umas coisas interessantes, porque, por exemplo, a minha experiência, a gente até faz algumas casas, mas a gente faz mais prédio, né? E às vezes Entendi. faz projetos maiores, como eu tive a oportunidade de ir lá pro Catar, pô, lá é mega obra, Caramba, né? Eu brinco que depois daquele projeto, qualquer projeto é de tamanho bom, né? É assim. que Né? E também, eu, além do IPOG, eu também sou um professor de um curso que ia começar aqui da PUC-RS, mas que por causa da pandemia também deu uma parada, né? E também fui convidado para dar aula num outro curso em São Luís, pela Navigare, mas também está parado por causa da pandemia, né? entendi, entendi. Muito bacana, muito bacana. E a última coisa que eu queria que você compartilhasse com a gente é Hum. que você também você também está envolvido no trabalho com o pessoal da D-Roots, não é isso? Na verdade, assim, a DI Roots é uma empresa, vamos dizer que o dono é um português que mora em Londres, né, na Inglaterra, e eu comecei trabalhando com eles no desenvolvimento de famílias. Já Bacana, tem mais ou menos um ano que eu não tenho feito mais nada com eles, mas a gente mantém esse contato, né? Mas efetivamente, entendi. assim, se fala assim, você está trabalhando para a DI Roots? Não. Mas de vez em quando eu interajo com eles. Por exemplo, eu fui pro AU de Las Vegas, encontrei com o José, mais duas pessoas que trabalham lá na DI Roots, então é um relacionamento normal, assim, é uma parceria que a princípio não tem nenhum vínculo, né? E outra coisa Entendi. que eu também tenho feito bastante, né, que como tem essa parte que veio da DI Roots de criar conteúdo, quer dizer, veio da Filipon, foi para a DI Roots, e também eu faço essa parte de criação de conteúdos de biblioteca pelo Bintim, né? Também faz parte de um dos Entendi. meus trabalhos. Muito interessante. Ou seja, é um profissional top de elite aí, tá? Olha, não tem ninguém que sabe mais do que esse cara de projetos elétricos e BIM, tá? Então, assim, muito. E assim, como eu lhe falei, né? Eu conheci você através de Ricardo e Ricardo já falava isso. Ele disse, cara, Fábio Sato é o cara, sabe? E muita gente boa. Então, assim, eu fico muito feliz enfim, ter a oportunidade de conversar um pouquinho com você e enfim, de alguma maneira abrir esse espaço aqui para que as pessoas, quem ainda não te conhece, que é quase impossível estar no Brasil, estar envolvido com o BIM e não conhecer você, mas se tem aí Ah, algum estudante que ainda não conhece, está entrando agora no BIM, acho que enfim, que não ele é tanto assim. pois é. E aí, pois é. E aí agora eu tenho eu gostaria muito de ouvir sua opinião em algumas perguntas aqui, Vamos que eu lá. preparei justamente para a gente falar agora um pouquinho mais de projetos elétricos, certo? Uhum, vamos lá. Então a minha primeira pergunta para o Fábio seria justamente, Fábio, você é uma pessoa que você pegou aquele processo CAD e você fez aquela implementação do BIM, você migrou, né? Você pegou os dois métodos de trabalho, não é isso? Isso mesmo. Pronto. Então você é a melhor pessoa para falar em relação a isso. Quais são as principais vantagens de se fazer o projeto elétrico em BIM versus o método mais tradicional que a gente tinha de AutoCAD e que algumas pessoas, quer dizer, muitas pessoas ainda estão fazendo assim? Bom, uma das coisas que a gente tinha um pouco de dificuldade na Filippo Engenharia é que na época a gente era em oito, mais ou menos, era oito ou nove pessoas fazendo projetos elétricos, tá? Entendi. Aí imagina você manter a uniformidade da entrega de oito pessoas, tá? Usando o AutoCAD.
Então, o que acabava acontecendo, que a gente tinha algumas dificuldades de normatizar, é que assim, o projeto feito pelo A, olhando assim, ele era diferente do projeto feito pelo B, que era diferente do projeto feito pelo C, entendeu? Então, se o mesmo projetista atendesse o mesmo cliente, tudo bem, ele ia ter aquela uniformidade de entrega, né? Entendi. Só que quando mudava o projetista, às vezes, pô, por que não veio daquele jeito que eu tô acostumado? Ah, por que ficou um pouco diferente, né? Então a gente tinha essas inconsistências assim em termos de entrega. E não é que fosse o que está sendo entregue, é muito gráfico mesmo. Às vezes o cara configurava a pena um pouquinho, não as penas, mas configurava um pouquinho diferente uma coisa da outra, tinha um jeito diferente de Entendi. fazer as coisas, né? Então, uma das coisas que a gente achou interessante quando a gente adotou o BIM foi a vantagem de poder padronizar melhor a qualidade de entrega de material, né? Perfeito. Pode não ser o melhor, mas também não é o pior. Vamos dizer que é tudo muito próximo, tá? Outra coisa que aconteceu é que lá na época, no meio de 2012, o pessoal da Asbé aqui do Rio Grande do Sul, eles estavam começando a desenvolver projetos em BIM e queria que tivesse projetistas que fizessem instalações em BIM, né? E a direção da Entendi. Filipon aceitou o desafio. Então, tá, ok, nós vamos fazer. Então, no fim de 2018, a gente começou a ir atrás para aprender e se qualificar, né? Então, isso Entendi. foi, vamos dizer que foram algumas coisas que nos motivaram a entrar no BIM, né? Outra coisa era a parte de extração de quantitativos, né? Porque quando a gente fazia no CAD, você terminava o projeto em CAD, e às vezes levava 1, 2 semanas para você fazer o levantamento do projeto, né? Então isso era Entendi. uma outra coisa que incomodava a direção, outras vezes inconsistências de vistas, né? Então, sei lá, mudou a numeração dos circuitos, que é uma coisa super chata quando acontece, né? E aí Entendi. uh, eu mudo no projeto inteiro, menos numa prancha. Aí o cara da obra me liga, olhando para aquela prancha que eu esqueci de mudar. Pô, qual que tá certo? Essa ou a outra? Né? E aí você, Entendi. esqueci de mudar. Né? Então eram coisas que iam acontecendo. Né? E isso, quando a gente passou a adotar o BIM, ou o BIM, o Revit, nos ajudou bastante. Então, a primeira etapa da transição, na verdade, foi uma troca de ferramenta. Né? Quando a gente resolveu Entendi. adotar o Revit, inclusive a gente nem explicou para o pessoal, nós vamos fazer BIM. Não, nós vamos usar o Revit e vamos fazer modelo 3D. Ok, ok. Né? Aí, a partir do momento em que a gente começou... Opa, peraí. Só tem que cortar que entrou a Siri. Não, sem problema, sem problema. Então, a partir do momento que a gente começou a usar e começou a ganhar experiência, né? Primeiro, a gente foi esbarrando em algumas coisas que o Revit faz diferente do AutoCAD. Então, é aquele, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vale a pena, não vale a pena. Né? A postura da direção foi, não vamos investir muito esforço em tentar customizar algumas coisas que não são tão críticas, né? Só o que realmente o cliente não aceitar, a gente vai tentar soluções, né, para mudar, porque isso foi uma coisa que a gente logo percebeu, que o que ele não fazia nativamente, para ajustar custava hora, homem-hora, né? E se é Entendi. uma coisa que a gente, vamos dizer assim, não ia conseguir agregar valor, a gente também sabia que não ia assim, a gente ia trabalhar e não ia receber por aquele esforço, né? Então a gente tentou Entendi. minimizar esse homem-hora. Até hoje a gente está sempre cuidando, trabalhando para evitar para ter controle, na verdade, não para evitar, mas para ter controle do número de homens-horas gastos no desenvolvimento de projeto, tá? Com certeza. Tá? Por quê? É, Uma coisa que ajudou muito a gente, né? Que aí que eu acho uma vantagem, né? É que a gente não tem dúvidas de como é a geometria do espaço. entendi. Entendi. Então assim, não cabe, é óbvio que não cabe. Cabe, é óbvio que cabe, entendeu?
Não tem Entendi. muito, será? Faltou o corte aqui, eu não estou entendendo. Não, eu tenho 3D, eu resolvo, tá? Então, nesse ponto, tem uma grande vantagem. Agora, por exemplo, tem um outro ponto que é uma desvantagem, é que assim, antigamente eu não sabia como era, não estava documentado, eu tenho que entregar amanhã, eu passo uma linha e digo, passa por aqui. E como que resolve se tiver um detalhe específico? Você vai assim, deixa para resolver na obra, entendeu? Era o Entendi, que entendi. fazia. Agora não, agora tem que absorver toda essa solução que era, vamos dizer, largada, né, para ser resolvida no canteiro, para ser resolvido durante a etapa de projeto. Então, com isso, demanda um maior esforço dos projetistas, né? Entendi. Bacana, bacana. E, Fábio, dentro desse assunto aí que você está falando, Hum, porque assim, na verdade, uma pergunta vai puxando a outra, né? uhum, E dentro dessa pergunta aí, em uma das lives, eu não vou lembrar o nome da live agora, tá? hum, Mas você fez um conteúdo lá com o Alan Araújo e você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você comentou que existem algumas ferramentas especialistas, por exemplo, ferramenta acho que para cálculo de iluminação, ou até planilhas do Excel mesmo, uhum. e às vezes que você usava durante o CAD, quando você já fazia projeto durante o CAD, e você não abandonou, né? Não foi para fazer tudo dentro do Revit, né? Você tem coisa ainda que você precisa de comunicação externa, me corrija se eu estiver errado, mas assim, o que eu entendi foi que existem alguns softwares específicos para algumas coisas, ou até planilhas do Excel mesmo, que já facilitam o seu cálculo. E aí, o que é que eu quero te perguntar? É possível desenvolver todas as etapas desse projeto elétrico dentro do Revit? E por que não, né? Porque se você utiliza outros softwares assim por fora, por quê? Para a gente entender. Bom, primeiro, não é possível, tem coisas que ele não vai fazer, e Perfeito. pessoalmente eu entendo que nenhum desenvolvedor de software deveria gastar tempo para fazer isso, porque já existem outras pessoas que desenvolveram softwares que já fazem tudo isso, tá? Entendi. Então, por exemplo, eu tenho um software, por exemplo, que nem o ETAP, o DOC da BB, que é para fazer cálculos de redes de distribuição, com diversos Entendi. parâmetros, né? Por que vai incorporar todo esse software, fazer manutenção de tudo isso, sendo que os únicos usuários disso são os projetistas elétricos? Né? O cara Entendi. da arquitetura vai ter que pagar, o cara da estrutura vai ter que pagar, todo mundo vai pagar se você acrescentar por isso. Mas não vou pagar financeiramente. Não, você vai pagar porque o software vai ficar maior e você não vai usar o recurso. Então você está ocupando espaço do seu HD, né? Eventualmente está Exatamente. tirando o poder de processamento, né? Então, isso são tudo coisas que as pessoas, assim, às vezes subestimam, né? Porque quando você tem um computador lá relativamente poderoso, você está trabalhando, legal. Quando o projeto começa a ficar maior, ou você pega um projeto maior, às vezes aquele seu hardware que é muito bom para uma casinha ou para um predinho pequeno, não vai dar conta, tá? Perfeito. Por Entendi. exemplo, eu tenho alguns projetos da Filipom, no meu computador pessoal eu pus 32 GB de memória, tá? No Entendi. escritório a gente tem no máximo 16. E eu já vi algumas coisas fazendo os testes agora aqui em casa, em que eu tô lá com os modelos abertos e a ocupação de memória tá lá na casa dos 20 GB, né? Entendi. Por quê? Porque é um projeto muito grande, eu estou trabalhando com tudo dentro, então são demandas que vão acontecer, né? E algumas coisas, assim, por exemplo, detalhamentos, unifilares, isso a gente. Unifilar é uma coisa que a gente conseguiu automatizar, mas aí a gente vai falar um pouco mais para frente, na pergunta sobre o Dynamo, né? Sim, sim. E tem coisas, por exemplo, detalhes de montagem, tudo. O que a gente fez? A gente pegou, criou desenhos 2D, deixou pronto lá dentro do próprio nosso template. Dependendo do tipo de detalhamento, a gente já deixa a prancha pronta, inclusive, tá? E aí é só usar. Entendi.
Entendi. E aí você começa a entender o porquê que a gente consegue ganhar padrão, né? Uniformidade de projeto, né? Então a gente Entendi. consegue Entendi. otimizar assim. Perfeito. E a parte de compatibilização, os projetistas eventualmente fazem algumas compatibilizações usando o próprio Revit. Por quê? Porque no nosso fluxo de trabalho, a gente tenta modelar compatibilizado. Entendi. Entendeu? Eu não modelo para compatibilizar depois. Então, o pessoal está projetando elétrica, ele vai ter o arquivo de ar-condicionado, ele vai ter o arquivo de hidráulico, vai ter o arquivo de PPCI, do que tiver pronto, né? E ele vai procurar. Lógico que ele não vai trabalhar o tempo todo com tudo ligado, mas ele vai trabalhar, né? Ele vai olhar, vai falar, aqui já está ocupado, então eu vou sair daqui, tal, e depois que ele termina, ele vai olhar para ver o que ele tem que ajeitar eventualmente. Ou, se não tem como ajeitar, aí tem que ir para o processo de compatibilização. Né? Entendi. Entendi. Muito bem. E, Fábio, uma coisa interessante também que você comentou também é o seguinte: a gente tem um problema, e eu acho que é um problema não só na parte dos projetos complementares, mas em arquitetura a gente também tem muito, enfim, que é o que a gente chama de over-modeling, que Uhum, muitas vezes as pessoas elas perdem um pouquinho a noção e elas acabam querendo modelar tudo, modela coisa demais, e aí o modelo, ou às vezes ficar num LOD muito alto, e aí uhum, nessa mesma live com o Alan você até comentou, pô, você tem que ter uma noção do que você vai colocar no modelo. Por exemplo, você não vai modelar a fiação da rede pública, uhum. por exemplo, dependendo no projeto. Então, assim, o que é que, de maneira geral, o que é que quando a pessoa vai modelar o projeto elétrico, o que é que ela precisa ter em mente que vai conter ali naquele arquivo? Olha, uma coisa muito importante, eu acho que a primeira coisa para a gente avaliar, né, até onde eu vou chegar no nível de detalhe, é o tamanho do empreendimento, tá? Entendi. Por quê? Porque pelo tamanho do projeto você vai ter uma quantidade de componentes, tá? Numa casa, você vai ter lá na casa de milhares. Num prédio, vai ser dezenas, centenas de milhares, né? Num Entendi. condomínio, vai ser muito mais que isso, tá? E aí, se você precisar em algum instante operar de alguma maneira, que você vai ter que olhar tudo isso, todas as instalações juntas, fazer alguma interação com tudo isso junto, você tem que parar e analisar muito bem, tá? Por exemplo, Entendi. só para você ter uma ideia, lá no Catar o estádio é gigantesco, só de instalações eram 10 disciplinas, tá? Caramba. E essas 10 disciplinas, cada disciplina dividida, tinha algumas que eram só um arquivo, mas tinha umas que eram 3, 4, 5 arquivos divididos, tá? Da Entendi. mesma disciplina. Tudo isso para quê? Para fazer com que cada arquivo individual ficasse com tamanho em torno ou menor de 100 megabits, tá? Entendi. Megabytes, 100 megabytes, tá? E mesmo assim, por exemplo, todo o modelo de um setor do estádio, que é um oitavo do estádio, estava na faixa de todos os arquivos juntos entre 3 e 4 GB. Tá? Muito grande. Esse Muito grande. projeto que eu estou te falando aí, que ocupou 20 GB de memória meu, tá? Do meu computador, lógico que isso incluindo Windows, incluindo outras aplicações. Ele Sim, sim. estava juntando todos os arquivos, tá? Das outras disciplinas e os nossos arquivos, ele dava dando mais ou menos 1,5 GB, tá? Entendi. E não é o fim do mundo um projeto desses. É um projeto grande, mas não é o fim do mundo, entendeu? Entendi. Então é E muito assim, cada importante vez ter esse mais, critério. a gente precisa estar preparado para pegar esses projetos, né? Então, Porque, e isso é uma coisa importante que eu falo, né? Que é assim, quando você desenvolve o seu processo BIM, muitas vezes você vai começar a desenvolver o seu processo BIM, você não tem experiência, então você vai querer
ganhar o cliente no nível de detalhe, ou, né? Tem que ter algum diferencial para o que você faz em CAD. Isso é importante, Sim, como qualquer coisa, é a área comercial do negócio, né? Se não vender, não tem produto, né? Não adianta é fazer verdade. produto. Só que, por um outro lado, é muito importante, conforme você vai ganhando experiência, você ir adaptando o teu fluxo de trabalho para que ele possa ser escalável, né? Que eu estou replicando as palavras do Thiago Ricop. Por que escalável? Porque você vai fazer um processo para uma casa, para um prédio pequeno, e daqui a pouco você vai fazer um projeto maior. Se o teu Entendi. processo não vale para um projeto maior, você vai ter que ajustar todo o teu processo para um projeto maior, né? E aí é uma brincadeira Entendi. que é um comentário que eu faço em aula lá no IPAL, eu falo assim, você aprende a jogar bola na pelada ou na final do campeonato? Boa analogia. Né? Então você tem que É, tomar muito cuidado, porque se você quiser aprender a jogar bola na final do campeonato, a chance de perder é muito grande. Né? Então, é esses entendi. cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está criando o nosso processo, porque muitas vezes eu vou lá, quero super detalhar, só que aí quando eu chego no modelo grande, aquele super modelamento vai chegar num ponto talvez que eu tenho que comprar um computador melhor. Só que o meu Entendi. computador, vamos supor, eu tenho um computador de R$ 3.000. O próximo computador para dar conta daquele próximo passo, ele não vai ser de 5, de 6, talvez ele seja de 7, de R$ 8.000. É E aí, quem verdade. vai pagar essa conta? Você vai tirar esse valor do teu projeto? Com certeza. E assim, é um conjunto de coisas que você está falando que são muito interessantes, porque assim, não é só o projeto em si, né? Você precisa, muitas vezes, pela máquina que você tem, você vai precisar adaptar ou utilizar outra estratégia, como essa que você citou, de dividir os arquivos ou de segmentar ali o projeto para que você possa trabalhar com a máquina que você tem, não é? Exatamente. Então, assim, isso é bem interessante. E isso é uma coisa que quem começa a estudar não consegue perceber isso logo de cara, sabe? Não, é muito Quem, difícil. quem começa a estudar, e só quando o cara vai para o campo de batalha, é que o cara pega um projeto, ele diz, não, vou fazer o projeto elétrico todo aqui, aí chega no momento, aprender no jogo da final, né? Aprender a jogar bola no jogo da final. Mais ou Aí o menos. projeto, Por exemplo, vocês que fazem fachada, né? sim, Para vocês, não dá para dividir o modelo de vocês. Né? A fachada teria que ser um arquivo único. Porém, por exemplo, você pode combinar com o arquiteto que toda a fachada vai ser separada do outro arquivo, entendeu? Você vai modelar sim, só a fachada. E aí o projeto de vocês fica num tamanho razoável, dá para manipular ele e tudo mais, né? Eu sei que vocês sim. usam muita automação, né? Imagina muita automação no arquivo 2, 3 vezes maior, né? O que leva talvez 5, 10, 15 minutos para processar, vai levar meia hora, 1 hora. Com certeza, com certeza. E assim, é muito aí, é muito interessante quem está aí nos escutando tentar pensar nesse debate e levar para a sua realidade, né? Você citou um exemplo muito bom. Lá na Porto, a gente faz justamente, exatamente assim que você falou. A gente já tentou pegar um projeto e fazer todo o projeto, todas as fachadas, porque uma fachada só não é interessante a gente partir ela, mas assim, o prédio, quando ele tem uma virada, então, por exemplo, a fachada norte, fachada sul, leste, oeste, a gente consegue fazer algumas segmentações e isso exige um nível de coordenação maior, só que fica muito mais leve de você trabalhar, entendeu? Esses arquivos. Então, isso é interessante. Uhum, é isso aí. Certo? Fábio, vê só, muita gente já comentou comigo, Uhum. seguindo aqui com a nossa próxima pergunta, que essa pergunta aqui é uma pergunta muito interessante. Muita gente já comentou comigo que dentro do Revit tem dificuldade de representar as coisas da maneira como a norma pede, ou às vezes a norma pede uma coisa e tem que fazer uma série de adaptações ali dentro do Revit. E Uhum. aí, eu queria justamente que você comentasse sobre isso. Como é que fica essa questão das normas em relação à representação gráfica?
Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Que conselhos aí você dá em relação a isso? Então, a parte de projetos elétricos, né? Eu lembro que logo que eu comecei, eu falei assim, bom, deve ter uma simbologia padrão, deixa eu ir atrás. Não tem norma para isso. Fui Entendi. atrás de outras normas também, não tem nada específico. Então, basicamente, o que existe seriam algumas práticas mais comuns de mercado, né? Mas, por exemplo, Certo, uma coisa que não funciona, que o Revit não faz, é aquela coisa de ter um número por circuito, né? Dá para entendi. fazer, mas dá um pouco de trabalho. Agora, na revisão 21, isso aí já se tornou um pouco mais viável, tá? Só que é aquela coisa, agrega horas de trabalho, né? Você vai ter que ter um pouquinho mais de esforço ali para ganhar esse recurso, né? Ou então você vai ter que fazer uma coordenação manual da informação que tem risco, né? Tudo que você faz manualmente, você acrescenta um grau de risco. Ah, posso fazer via Dynamo, via o que for, beleza, mas a pessoa sabe que isso, vamos dizer, pode gerar um grau de incerteza, um grau de dúvida, né? E outra coisa Entendi. que vai acontecer, eu entendo, num espaço de tempo menor, principalmente para quem está em grandes centros, tá? É que as pessoas talvez não, né? Lá fora já está acontecendo, começa a consumir mais modelo do que a prancha, Entendi. tá? E com essas novas tecnologias, por exemplo, aparecendo de realidade aumentada, realidade virtual, né? Ó, você pega o Alguin aí, que é um plugin brasileiro super comum, muita gente usa, já vê a Sim, sim. maquetezinha e tal. Imagina se ele puder te oferecer um grau de precisão, que você põe um óculos ou usa o próprio celular e alinha a posição da parede pelo aplicativo. Já pensou que maravilha? Com certeza, com Aí, certeza. você tendo essa possibilidade, você vai olhar para a planta CAD? Pois é. É Não, numa mudança aí de cultura, né? exatamente. Por exemplo, o Thiago Almeida lá que fez o Shadmate, ele falou que lá na empresa que eles trabalham lá na Austrália, tem duas equipes de montagem que o cara não olha mais as pranchas. Ele vai lá no 3D, mede no 3D e monta tudo a partir do 3D. Que massa, que massa. Né? Ah, mas é um negócio pequenininho. Cara, tudo começa de algum lugar e começa Pois é. pequeno. Pois é. Não, e assim, Não? o que eu acho mais interessante desses processos é que assim, a gente já tem tecnologia para fazer isso e muito mais. Só que é muito difícil você implementar isso por causa da cultura das pessoas, tanto dos projetistas, muitas vezes, e Uhum. principalmente das pessoas que vão executar, né? As pessoas, elas ainda têm uma certa resistência, muitas Uhum. vezes, por Olha, segurança, não saber usar as ferramentas, aí é, eu entendeu? diria assim, o cara que está lá na execução, tá? Talvez ele tenha medo, principalmente pessoas mais experientes, porque ele sabe, ah, assim eu sei que dá certo, desse jeito, será que vai dar certo? Eu não tenho certeza, né? Entendi. Mas eu te garanto o seguinte, se o cara, se você mostrar para ele e ele ver vantagem, ele vai trocar na hora, tá? Eu já soube de história que o projetista foi numa obra, né, com o mestre e estavam lá, ah, cadê as plantas, né? Sei. Aí ele falou assim, ah, tá aqui no celular. Não, mas como que tá no celular? Não mandei PDF, não mandei. Não, eu tirei foto. Aí ele pegou, olha só. E aí mostrando. Então, por que ele fez isso? Porque ele não tem que carregar a planta, não estraga, ele dá zoom, né? Então É verdade. daqui a pouco já é uma pessoa de mais idade que precisa usar óculos para enxergar de perto, no celular dando zoom ele não precisa de óculos, É verdade. É né? verdade. Então, Interessante isso. simplifica bastante a vida das pessoas, né? Teve um outro caso que eu ouvi de um cara, de um rapaz que era engenheiro civil, né? Que também cuidava de obra, né? E ele mandou uma instrução escrita pelo WhatsApp para alguém lá da obra, e o cara respondeu no áudio: olha, você poderia me mandar a instrução
gravada porque eu não sei ler e escrever? Entendi. Né? Só que assim, para pensar, se tu mandar a instrução, tá, por voz ou por texto gravado, se o cara tiver alguma dúvida, é só ele ouvir de novo. Exatamente. E é mais rápido para quem está enviando a instrução. É mais rápido você gravar um áudio do que você digitar. Ah, Né? sim, também. Isso Então tem esse lado também. Por exemplo, isso foi uma das coisas que eu pedi para que incluíssem algumas ferramentas da Autodesk lá, do BIM 360, quando eu estive lá no Audveg. Na verdade, eu sugeri, mas gente pediu também, gostou da ideia. Né? Porque assim, Bacana. você tá com o celular ali, você fala assim, tem um problema aqui. Você marca que tem um problema, em vez de você digitar, você fala assim, olha, tem que fazer isso. Aí a menina até fala, mas você quer que converta isso em texto? Eu falei, olha, pode até converter em texto, mas seria interessante ter o texto e o áudio. Com certeza. Porque às vezes tem vento, tem alguma coisa, não consegue entender e talvez o cara ouvindo ele entenda. Não, e a comunicação, porque tem toda uma questão aí de mais psicológica do negócio. Na comunicação, você vai entender muito melhor do que você lendo aquilo, né? Então, assim, você tá vendo no que é para prestar mais atenção. Enfim, então eu acho que assim, a sociedade ela tá encaminhando para uma direção onde o ser humano ele sempre vai preferir o que é mais cômodo, o que é mais fácil, o que é mais prático. Não, Então, isso é da natureza humana, não é que vai ser, sempre foi, né? Ninguém quer fazer o mais difícil. Né? Pois Certo? é, Alguns e assim, loucos, mas a maioria não gosta de ir para o caminho mais difícil, né? pois é, e assim, quando a gente vê, interessante esse exemplo aí que você citou do cara que tirou foto da prancha, né? Porque quando você vê o pessoal que está em obra, eles sempre vão procurar maneiras de mais produtivas e mais fáceis para ele, né? Então isso é bom, isso não é ruim, isso é bom porque assim, se ele encontrar uma maneira mais fácil de comunicação, de ver o projeto, isso quer dizer que teoricamente é mais produtividade dentro da obra, né? Claro que quando se a gente for falar de produtividade na obra, aí já tem dá mais 10 podcasts, sabe? Sim. Mas tem algumas coisas que às vezes, por exemplo, às vezes você tem um mestre que talvez não seja tão fluente em digitalização, mas aí tem o servente ali, que é um moleque mais novo e que mostra lá para ele no celular como faz, o cara vai entender e vai, entendeu? Isso tudo são novas coisas que vão acontecer, né? E que vão dar oportunidade. Por exemplo, em 2015, eu vi uma apresentação de uma construção de uma usina hidroelétrica no Peru, em que o que o pessoal fazia, tá? Isso também é uma outra coisa que dá para fazer com o BIM. Eles criavam uma imagem 3D, né? E botavam, se eu não me engano, em verde o que já estava pronto e em vermelho o que tinha que ser executado naquela semana. E fazer uma imagem grande, tipo no A0, né? E colocava na entrada do canteiro. E eu acho que não era só vermelho, não. Acho que tinha mais cores, tipo a equipe tal em tal, sabe? Cada equipe tinha uma cor. E aí, então o cara entrava no canteiro, eu vou fazer tal coisa, né? Essa semana. Então, por quê? Aquela história, o que é importante? Comunicação, né? E uma coisa legal que a existência de modelos permite é que o cara que está lá na obra executando, ele pode criar uma documentação que não existe. Né? Como assim a documentação que não existe? Ele pode pegar, juntar elétrica, hidráulica, com estrutura e com arquitetura para fazer um detalhe de uma imagem do banheiro para mostrar para o cara que vai executar a tubulação de hidráulica para entender que ele tem que seguir aquilo lá porque tem outras coisas passando do lado. Entendi. Né? Quanto vale isso? Pois é, muito interessante. Né? Porque às vezes
O cara olha tudo vazio, eu vou passar aqui porque tem espaço, mas se ele vê que vai aparecer outra coisa ali lá na frente, ele vai entender que vai ter que desviar. Sim, sim. Pois é, e assim a gente vai acompanhando essas mudanças, essas adaptações que a gente vê. Todo dia sai um aplicativo novo, todo dia sai um uso novo aí, uma possibilidade nova, Uhum. principalmente agora com programação, enfim, existem muitas coisas realmente que dá para fazer e eu acho que, assim, eu acho que a gente ainda está um pouquinho lento em Uhum. relação na construção civil para adotar essas coisas no geral, mas Uhum. eu acredito que a tendência é a gente ir acompanhando, né? É que vai aparecer as novas tecnologias. Por exemplo, se imagina se aparecer sei lá, uma impressora 3D ou algum processo que monte uma parede na metade do tempo de uma pessoa, né? E sem Entendi. problema de prumo, nada, e que possa trabalhar 16 horas por dia, né? Pois é. A pessoa tem que supervisionar esse equipamento, né? E ainda a Sim, pessoa pode supervisionar o que está sendo feito em tempo real, porque essa máquina via internet está mandando todos os dados do que ela está fazendo. Então você está monitorando lá quantos por cento está pronto, né? Ou está sendo executado naquele dia. Então, olha só que legal, não é pois é. só isso, né? E às vezes as pessoas Pois ficam com medo. Eu vou perder o meu emprego. Não, você vai perder o emprego do que você faz hoje. Mas se você se Exatamente. qualificar, você vai ter uma função lá para frente, né? Tu é arquiteto. Hoje acredito que hoje tu é mais programador que arquiteto. Hoje é. Exatamente. E assim, a gente vai vendo que ou as profissões elas vão se adaptando ou elas vão mudando. Profissões param de existir e surgem 10, 15 profissões diferentes, sabe? Exatamente. Com a internet e com a tecnologia, a gente está vendo áreas hoje que vão precisar de gente que faça, Uhum. entendeu? Então, Não, eu acho muito interessante mesmo. e outra, né? Com tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão se dando conta que, dependendo do fluxo de trabalho que elas desenvolverem no futuro, o funcionário não precisa morar nem na mesma cidade, nem no mesmo país, Verdade. né? E a quarentena só acelerou isso, né? Essa É, consciência das empresas. olha, já acho que antes de ir para o Catar, 2017, eu já tinha ouvido falar de uma empresa que ela tinha escritório, se eu não me engano, era na Austrália, na costa leste americana e na Índia. Austrália. Putz, agora eu não vou lembrar exatamente. Eu sei que dava mais ou menos 8 horas de diferença de fuso horário entre cada uma, tá? Entendi. E aí, o desenvolvimento do projeto era feito durante 24 horas. Porque, por exemplo, a equipe 1 terminava o dia, aí passava para a equipe 2 trabalhava, passava para a equipe 3 trabalhava, passava para a equipe um e continuava. Entendi. Entendi. Né? Interessante isso. Imagina a velocidade. Só que aí o que é importante? Criar padrões, criar procedimentos para que isso funcione, né? Com certeza. E assim, é a tendência hoje, né? Eu lembro, meu chefe lá, teve uma vez que quando a gente saiu da quarentena, ele estava preocupado, tinha um projeto grande lá que eu ia pegar, e ele disse, cara, eu acho que só vai ser difícil um pouquinho a comunicação, mas enfim, vamos embora, né? E aí eu lembro que eu peguei esse projeto, a gente fez várias reuniões, e aí no final da quarentena, quer dizer, no final não, que a gente ainda não terminou, mas assim, Uhum. quando eu tinha feito a primeira entrega, do projeto, eu disse, essas outras etapas aí, mas quando a gente for fazer essas outras etapas aí, eu não sei se a gente já vai ter voltado ou não, né? E aí a resposta dele foi o seguinte, eu disse, não, pô, mas qualquer coisa, tudo em casa, a gente faz reunião e tu resolve isso aqui. A gente não resolveu esse tempo todinho? Então, assim, um cara, assim, eu vi pessoas, né, que não estavam acostumadas a essa dinâmica, começarem a perceber, caramba, dá certo, tem como você viabilizar isso e tem muitas vantagens.
né? Ah, sim, sem dúvida, as coisas estão funcionando, né? E Pois é. isso é importante, porque assim, como você não está presencial, então você, primeiro, você se obriga a fazer reuniões diárias, por exemplo, né? Só que Sim, essas reuniões diárias, elas não podem ser a enrolação que eram as reuniões presenciais antes, né? Que aí vai, faz uma piada, não, elas têm que ser muito objetivas, tá? exatamente. E por um outro lado, o que está acontecendo? Eu conheço algumas pessoas, às vezes acontece comigo, que você entra de uma, sai de outra, né? Vai, emenda uma reunião na outra. Quando você vê, você fez duas, três, uma atrás da outra. Só que, Verdade. se você for ver, você produziu e resolveu muita coisa durante essas reuniões, e que se você tivesse que fazer presencialmente, talvez entre uma e outra, dependendo de onde você está, sei lá, se fosse uma cidade que nem São Paulo, você precisa no mínimo uma hora entre uma reunião e outra, né? Entre o começo de uma e o término da outra, né? Pois é. Senão não Pois dá é. tempo de chegar. Então, Com certeza. E, pois é, interessante isso. Deixa eu prosseguir aqui com nós temos aí mais algumas coisas interessantes. Esse debate que a gente acabou de fazer agora, a gente fugiu um pouquinho do tema, mas eu acho que fugiu é muito. bastante. É. Não, eu acho muito bom, é muito relevante, porque Ah, assim, bom, mas deixa eu completar, né? Então, em relação à parte de representação gráfica, a gente vai ter que fazer algumas concessões, tá? Não vamos conseguir resolver tudo. Algumas coisas vamos ter que agregar algumas horas a mais de trabalho aí para manualmente dar uma maquiadinha no que precisa, né? é muito ver o que realmente vai ser necessário ou não, né? Exatamente. Tipo, não adianta a gente, vai ficar mais bonito assim, mas beleza, se o cliente não vai fazer questão ou se ele entende aquilo ali, né? Hum. Então, você não precisa se estressar e investir essas horas aí mudando o template, fazendo algumas gambiarras aí dentro do Revit, né? Uma coisa muito importante que já mudou já fazem alguns anos, tá? Isso eu venho da área do setor têxtil, em que o preço que você vende o teu produto não tem nada a ver com quanto custa fazer esse seu produto, tá? Entendi. E a realidade do mercado de produto é assim, pessoal. Não achem que as coisas custa. Eu compro por 10 porque custou 7 para fazer. Não, pode ter custado 50 centavos para fazer. Só que se todo mundo aceita pagar 10, o cara vende por 10. Entendi. Entendeu? Por outro lado, eu tenho um produto lá que eu gasto 20 para fazer, mas ninguém quer pagar mais que 15, não adianta fazer. Entendi. Entendi. Muito Tá? interessante isso. Muito interessante Isso isso. é uma mudança importante do mercado. Né? Por isso que, por exemplo, eu já ouvi falar, né? Nunca tive os números na minha mão, mas há muito tempo atrás fala assim, ó, nenhum tênis custa mais, talvez em valores atualizados hoje, nenhum tênis custa mais que 30 ou 50 dólares saindo da fábrica. Ah, então por que a gente paga 100, 200? Porque alguém tem que pagar o salário do Michael Jordan, não, porque ele já se aposentou, mas sei lá, do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? Entendi. Entendi. Entendeu? Então você Pois paga é. mais pelo valor que você acha que tem do que pelo valor efetivo que o produto tem. Pois é. E aí é onde entra toda a parte de marketing, de viabilidade dos produtos. E o Exatamente. contrário acontece, né? Existem pessoas que cobram valor, trazendo para a parte de projeto, existem pessoas que estão ali, e são pessoas que geralmente estão começando ou são desorganizadas. Existem pessoas cobrando aí, uma boa parte do mercado cobrando aí preços abaixo do que realmente seria o mínimo viável para fazer um projeto. Uhum. Enfim, isso aí a gente sabe que é triste, mas é uma realidade do mercado. Uhum. E, enfim, vai muito nisso também, né? Dessa questão. Tô, E aí tô... você vê que a longo prazo isso não é sustentável. Ah, sim. Do mesmo jeito que as pessoas pagavam caro para ter um projeto do Niemeyer, pagam caro para ter um projeto do Calatrava, né? Pois Entendeu? é. Sem Pois é. discutir o mérito. Mas por quê? Porque
porque as pessoas olham para aquilo, é um projeto Niemeyer, tem valor. É um projeto do Zé da Esquina, não vale nada, entendeu? Então isso é Entendi. importante, criar essa percepção de valor em cima do seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho. E eu acho, Fábio, além de tecnologia, além de arquitetura, uma das coisas que eu mais gosto é marketing digital, sabe? Então, eu Uhum, sou uma pessoa extremamente envolvida com marketing e isso é muito de... O que eu vejo é que isso é muito de como você trabalha o seu produto, como você uhum, trabalha a percepção do seu produto. Então, tem gente que muitas vezes não sabe como negociar e não sabe como mostrar para o cliente o valor daquilo. Então, assim, uhum. isso afeta demais, isso tem acabado com empresas têm, muitas empresas já chegam até a fechar, Isso porque não tendo conseguem. produtos de qualidade. Pois é, exatamente, empresas que têm produtos, têm mão de obra qualificada, tem ali muitas vezes os melhores ali do mercado, mas por ter essa dificuldade de fazer o cliente enxergar essa percepção de valor, muitas vezes acaba tendo que fechar as portas, enfim. Porque a gente sabe que é muito custo. Quando você vai ver software, quando você vai ver hardware também, né? Que caramba, Uhum. computador é muito caro aqui no Brasil. Sim, É, Então, isso é uma coisa que, infelizmente, tá? Talvez o governo enxergue computador mais como lazer do que como ferramenta de trabalho e de produção, mas é um grande erro, né? com Porque certeza. se eu preciso comprar um computador para produzir um mega projeto, né? Eu não vou poder usar uma CPUzinha de 5, 6 mil reais, talvez nem a de 10 dê. Eu vou precisar de uma de 20, 30, 40 mil reais para poder rodar e ter uma produtividade minimamente aceitável para produzir aquele projeto, né? Pois é. Aí as pessoas Pois falam, é. mas é que custa US$ 1 bilhão, não sei o que, aí isso aí dilui. Beleza. Mas aí, eu que sou um projetista competente, não sou muito grande, eu fico alijado desses processos porque eu não tenho grana para bancar, para poder entrar nesse segmento. É complicado. Mas, enfim, é um assunto aí, dá um ótimo debate, uma ótima conversa. Existem várias coisas que influenciam nisso, né? E Uhum. assim, enfim, é uma ótima conversa. Depois a gente tem que marcar um podcast para falar só de máquina, da parte mais, a Sim. parte mais. Enfim, vamos lá. Uma pergunta aqui muito interessante que eu queria te fazer, Fábio, é o seguinte. Você citou um exemplo na mesma live lá com o Alan Araújo, um exemplo que eu achei muito interessante, que é assim, quase todos, se não todos os projetos complementar, quer dizer, todos os projetos, todas as disciplinas, elas de alguma maneira, você tem que observá-las para que você tome decisões em relação ao seu projeto de elétrica. Você Uhum. citou um exemplo muito interessante que, por exemplo, um jardim, por exemplo, paisagismo. Uhum. Paisagismo é uma coisa que não tem nada a ver, assim, de cara a gente acha que não tem nada a ver, né? Mas Uhum. assim, muitas vezes você vai, enfim, locar alguma coisa ali no jardim e uma árvore, as raízes da árvore, ela pode interferir na fiação, enfim. Então, Uhum. assim, e você falou que por que isso acontece? Porque o projeto elétrico, sim. E aí você falou que quando acontece uma interferência assim, geralmente é o projeto elétrico que sofre modificação. Então Uhum. é ele que vai ser deslocado, é ele, enfim, sobra a pancada, sobra para ele, né? Sim, Então, não, e assim, outra, para ele acontecer, eu tenho que saber tudo que vai ligado nele, né? exatamente. E aí você falou que é o porquê? Porque o projeto elétrico ele é um dos menos priorizados. E Não, aí, mas na verdade eu não quis falar priorizado no sentido de não ser importante, tá? Quando eu disse certo, priorizado naquele contexto, era dentro do contexto de compatibilização, tá? Então, quem tem perfeito, que sair da frente, tá? entendi. Então, existe uma matriz mais ou menos
que é mais ou menos unânime, vamos dizer assim, que as pessoas aceitam como pelo menos uma linha base de partida, onde eu tenho os componentes mais críticos que normalmente não dá para mudar eles de lugares são os tubos de esgoto sanitário e coleta pluvial, né? Porque eles trabalham com declividades, então eu não posso ficar fazendo muita curva, não posso ficar subindo e descendo eles, porque tem limitações, né? Eu não posso fazer um camelo para desviar de uma viga, por quê? Porque vai ficar água parada ali, né? Então, Entendi. tem uma série de coisas que são limitantes, não dá para fazer, né? Outra parte, então, por exemplo, o esgotos vão na frente, depois são os dutos, tá? Dutos de ar são importantes porque normalmente eles são grandes, tá? E quanto mais curvas você fizer, vai gerar mais perda de carga, né? Perda de pressão dentro desses dutos. E aí, para compensar isso, você vai ter que ou pôr uma máquina maior na outra ponta, vai ter que pôr uma máquina maior para soprar mais, e muitas vezes vai ter que ainda aumentar mais o tamanho do duto para compensar esse monte de curva. Entendi. Tá? Então, vamos dizer que é o tiro que sai pela culatra, né? Você ficar fazendo muita curva com duto. Tá? Entendi. Interessante. E aí a gente tem dentro da parte sprinkler também, né? Eu tenho redes pressurizadas, é uma coisa que não pode falhar, né? Apesar de usar de preferência nunca, o dia que eu precisar ele não pode falhar. Então, ele tem lá a sua prioridade, tem as suas regras de instalação, né? E você vai ter as luminárias, porque elas aparecem. Então, aí as eletrocárias dos eletrodutos, normalmente, como eles, vamos dizer assim, não são tão difíceis de fazer esses ajustes, né? E não tem grandes impactos. Aí, às vezes, a pessoa pode falar, pô, mas você vai fazer um desvio, vai aumentar lá a quantidade de fio, tá? Mas quantidade de que fio? Eu vou aumentar, sei lá, 20 metros de cabo 2,5. Beleza, você aumentou o custo da obra em R$ 10. Será que é relevante? Ou eu vou ter que mexer no tubo lá, o cara vai me cobrar 1 hora a mais, vai me cobrar 50 pila a mais. Né? Entendi. Faz total sentido. E assim, é muito analisado do que vai ser melhor, do que vai ser mais viável financeiramente e em relação à logística também, né? A questão é que quando a gente... Eu entendo assim, tá? Quando a gente vai olhar no processo BIM como todo, eu tenho que olhar como um todo mesmo, tá? Eu vim da indústria, tá? E aí, na indústria, quando eu vou olhar para o produto final, primeiro eu quero olhar o custo como um todo. Então, por exemplo, essa peça custou, sei lá, R$ 50 para fazer essa blusa aqui. Beleza. R$ 10 veio do tecido. R$ 10 veio da costura. R$ 5 veio do bordado. R$ 10 é imposto. Entendeu? Eu tenho que estratificar tudo isso. E aí, quando eu vou olhar, agora eu quero economizar. Onde dá para economizar sem perder o valor do produto? Né? Não adianta nada economizar e o produto perder valor. É verdade. Então, são todas essas coisas que a gente tem que olhar. Então, nesse sentido que eu falo, né, que ele tem menos prioridade, mas ele assim, eu brinco, né, que o projeto elétrico, ele é provavelmente o mais importante para viabilizar o uso da edificação. Entendi. Né? Porque quem vai morar num prédio sem luz? Sem energia elétrica? Eu não conheço ninguém. Ainda mais hoje. Né? Que a gente precisa de internet. Tá? Então, nesse sentido, ele é o projeto mais importante. Né? Por quê? Porque sem ele, provavelmente a edificação perde o sentido de ser, né? A não ser que seja uma estátua.
Verdade. né? Porque você tem um prédio que sem luz, sem nada, você vai morar lá? Você pode até entrar para Verdade. passear, mas você não vai morar lá, você não vai querer ficar lá, né? Então isso é uma coisa muito importante, né? Pois é, interessante isso. Muito, muito interessante essa sua colocação, tá? Para a gente ter essa visão mais global, como eu falei no começo, né? É interessante, por exemplo, se tem algum arquiteto aqui escutando, é interessante que você tenha essas noções de viabilização, da importância das coisas, da ordem de prioridade das coisas, porque isso pode fazer com que você possa, isso vai fazer com que você projete até melhor, né? Projeta até de uma, Uhum. sei lá, alocar alguma coisa mais de forma mais estratégica no seu projeto. Eu acho que isso é importante. Eu costumo brincar assim, né? Que vocês são arquitetos, assim, para gente que tá, pelo menos gente que usa o Revit, né? Duas coisas Sei. muito importantes, né? Não mudem os níveis de pé direito no meio do projeto, por gentileza, tá? Né? É verdade. E outra coisa, assim, pensem nos shafts, deem alguma atenção aos shafts, né? Sim, Porque, sim. assim, a gente, no tempo do CAD, pegou um projeto que foi bem interessante, porque o arquiteto falou, não, eu pensei em vocês, fiz um mega shaft. Realmente, era um shaft que na torre ele tinha, sei lá, 6 7 metros de largura e tinha, acho que, 50 centímetros de profundidade, né? Pô, shaft maravilhoso, né? E aí, na garagem, continuava com essa mesma dimensão, só que ele deslocou 4 para o lado. Então, na intersecção, eu só tinha 3. Entendi. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu só tinha 3 metros de shaft. Entendi. Por quê? Porque chegava lá, estrangulava tudo. Então, tudo que o cara achou que tinha feito bacana, não estava bacana. Por quê? Porque ele tinha um gargalo e que até por ser CAD ele não se deu conta. Entendi. Né? Pois é, e isso tem uma repercussão grande, né? Dependendo do posicionamento ali, dependendo do nível ali, das diferenças em relação a um pavimento ou outro, isso tem uma repercussão, né? Porque assim, aí tem que se comunicar com o arquiteto, tem que aí esperar uma revisão, Então, ou, só que se isso tivesse. Só que quando isso a gente se deu conta, né? E a gente entrou naquelas etapas que os projetos de instalações eram contratados, quando eu bobeasse, a obra já estava começando a andar. Né? entender, Então, é aquilo, não tinha muito mais como interferir na arquitetura e na estrutura. Né? Por isso que eu entender. falo, assim, na verdade, não é por causa do BIM. Qualquer projeto, o ideal é que os projetistas de instalações entrem enquanto ainda existe margem para fazer adequações tanto na arquitetura como na estrutura. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Hum. Fábio, você é uma pessoa que você é especialista em projetos elétricos. Uhum. Só que assim, você tem uma visão de projetos muito, muito interessante. Além de você ter uma experiência muito boa, você tem uma visão geral muito interessante. Pela experiência de projetos que você já trabalhou, você já trabalha com outras, com projetos grandes. Então, assim, eu queria que você tentasse aí resumir em algumas palavras, em algumas frases, para quem está nos escutando aí, entender quais são algumas boas práticas, quais são as boas práticas mais importantes no fluxo BIM, de maneira geral, no projeto elétrico, tá? A gente pode contextualizar assim para você, mas eu acho que o que você Uhum. falar no projeto elétrico vai servir também para outras disciplinas. Mas, por exemplo, quais são as boas práticas mais importantes que você vê dentro do projeto elétrico para o projetista ele prestar atenção e não cometer erros grandes? Hum. Bom, algumas coisas que eu vou falar são relativos ao projeto como um todo.
né? Então, eu entendo que comunicação, transparência, tá? Por quê? Certo. Eu tenho um problema. Ah, que problema? Ah, não, não posso falar. Mas eu preciso resolver isso aqui. Ah, mas não dá para resolver, né? É uma Entendi. coisa. Você fica assim, tá, mas por que ele não quer resolver? Má vontade, não pode. Então, isso aí é muito importante e faz parte da comunicação também, de certa forma. Outra coisa muito importante, pessoal, é assim, não basta focar, principalmente quem faz projeto de instalação, focar no modelo. A solução de engenharia tem que funcionar, pessoal. Eu vejo, às vezes, muita gente preocupada em fazer modelos muito bacanas, mas sem conhecer processo Entendi. construtivo, sem conhecer como faz, como funciona, né? E aí, daqui a pouco, você tem um projeto muito bonito que não é execuível. E aí, você não gerou valor, né? É a mesma Entendi. coisa que eu chegar para fazer um projeto pela Pórtico que não dá para usar o CNC, que não dá para usar as ferramentas que você tem, que não dá para produzir. Serve para alguma coisa? Pois é. É Pois só é, para tirar verdade. uma imagenzinha de render, talvez, né? Pois é. Entendeu? Pois Então é, eu diria interessante. assim, ó, comunicação, transparência, cuidar com a parte de engenharia, não focar só na parte de BIM. A parte de engenharia é muito importante, tá? E outra coisa é ter foco na obra, não no projeto específico. Lógico que você vai cuidar do seu projeto, mas muitas vezes, vai ser melhor para o projeto, para a execução da obra, vai funcionar melhor a obra. Então vamos fazer esse ajuste, entendeu? Mas tudo tem que ter um Entendi. porquê, tudo tem que ter uma razão. Tá? Fazer por fazer não vai fazer nenhum projeto ser melhor, nem normalmente pior, né? Entendi. Muito interessante. E, pois é, assim, como você falou, né? Essas dicas são realmente para todo mundo prestar atenção, porque assim, eu acho que a gente tem que ser muito. Uma coisa que eu percebo muito hoje, Fábio, é o seguinte: Hum. a gente hoje tem uma oportunidade que muita gente que começou no passado não tinha. Que hoje a gente tem exemplos de pessoas que estão aí compartilhando. Esse próprio podcast é um exemplo de pessoas que vão poder ouvir isso aqui e vão dizer: oxente, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso, eu vou melhorar isso. Então, Hum. assim, você tem a chance de aprender com os erros ou as dicas das outras pessoas para que você não precise cometer os mesmos erros, né? Então, assim, Com eu acho certeza. que eu acho que isso é produtividade e eu sei que a gente vai errar no processo, porque, enfim, nós somos humanos, então o erro faz Uhum. parte do processo, Uhum. mas assim, se você tiver possibilidade de errar menos, é melhor, né? Sim. É aquela brincadeira, né? Aquele dito popular, né? Você pode aprender pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. Pelo amor é ouvindo os outros, pela dor é você errando e descobrindo que fez errado, né? E Pois é. aí, Muitas vezes esses erros eles custam grana, né? mas eu acho que assim, no mundo de hoje, muito mais que grana, eu acho que a coisa mais preciosa que a gente tem é tempo, né? Perfeito. Então, você perder 3, 4 meses para descobrir que estava errado é uma perda de tempo razoável. Então, eu acho que temos que, às vezes, tomar cuidado. É lógico que a tecnologia muda muita coisa, tá? E é lógico, a maturidade também vai fazer você pensar de maneiras diferentes. Tem conceitos que eu revi, né? Eu conheço outras pessoas também que estão nesse mundo BIM, que também estão revendo conceitos. Por quê? Porque estão ganhando maturidade, estão sabendo mais coisas, né? Eu até Entendi. hoje, assim, tive a sorte de conhecer pessoas com bastante conhecimento, com bastante experiência, que falaram as coisas para mim. Algumas eu não acreditei ou não dei muita bola no começo, depois fui obrigado a comer com farofa sem água, né? Então, e fazer o que eles tinham sugerido, né? Isso é a parte mais triste, né? Você fala, pô, perdi 3 meses aqui, perdi 4 meses aqui, né? E Entendi. são coisas que fazem parte da vida. Então, pessoal, assim,
eu participo desses eventos de distribuição de conhecimento justamente para tentar ajudar vocês, porque quando eu comecei lá atrás, em 2012, 2013, não tinha muita gente para quem perguntar, principalmente parte de instalações. E não era só em português, não tinha em nenhum lugar. Em Entendi. 2012 eu entrava no YouTube e procurava Revit MP, tinha lá alguns vídeos de coisas extremamente banais, né? Que lendo um livro você já sabia fazer aquilo, e as coisas que eu precisava saber não estava explicado em lugar nenhum. E isso também foi um dos motivos que eu escrevi o livro, né? Eu falei assim, pô, eu sofri quase 2 anos para aprender isso aqui, não vou ser sacana, vamos ajudar os outros que estão vindo atrás para não ter que passar por tudo que eu passei, né? Muito bacana, muito bacana. É Então, muito, muito interessante isso. E, Fábio, eu não sabia que você tinha escrito um livro, tá? sim, de Revit MP para elétrica. Ah, que interessante. Esse livro, como é que ele está sendo hoje? Ele está sendo vendido, né? Como é que é a Que eu distribuição? saiba, eu não sei se tem em livraria, mas tem na Editora Viena, no site da Editora Viena, tem o livro para compra, né? Pronto, então vou deixar o link. Gente, se você está escutando, eu vou deixar o link do livro aqui para vocês darem uma olhada aqui na descrição do vídeo, certo? É muito interessante isso aí. Eu não sabia, Fábio. Eu vou colocar aqui. Olha, a maioria do pessoal que mexe com Revit de elétrica já pelo menos ouviu falar. No IPOG, sempre sorteei um exemplar no fim da aula, né? Muito bacana, muito bacana. Pois é, e é muito interessante tudo isso que você está falando. E para a gente fechar esse ciclo de perguntas aqui, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho sobre como é que você usa o Dynamo, tá? Hoje eu Ah, produzo conteúdo sobre Dynamo, né? Tô aí compartilhando as coisas que eu faço aí com o pessoal, uhum, só que eu não faço ainda rotinas para a parte de instalações, né? Porque uhum, eu não tenho propriedade para falar de instalações. uhum, Então, assim, quem sabe daqui para frente eu vá começar a fazer, estudar mais sobre isso, mas enfim. Hoje eu faço mais para a área de arquitetura e um uhum. pouquinho ali para estrutura, mas como é que me cita alguns exemplos aí de como é que você usa o Dynamo nos seus fluxos de projeto hoje? Então, a gente começou a usar o Dynamo há mais ou menos em 2017. A gente começou a usar em algumas coisas. Primeira coisa era a parte de montar o diagrama unifilar, né? E aí, com o tempo, a gente foi usando para algumas tarefas manuais, sei lá, preenchimento de dados de famílias de sistema, né? Que são as tubulações, o eletroduto, a eletrocalha, que não tem como eu deixar pré-preenchido, porque são valores de instância, então eu tenho que preencher depois que eu coloquei aquela peça. Então a gente, Entendi. então a gente criou algumas rotinas para isso, baseadas em planilhas Excel, e na época a gente até pensou, tá, mas como é que nós vamos fazer? A gente vai colocar a descrição num, dentro do código. Eu falei, não vamos fazer isso, senão cada vez que mudar alguma informação a gente vai ter que mudar o código, né? Entendi. Aí o que que a gente fez? A gente criou planilhas Excel para ser o banco de dados. Então, a partir da planilha de Excel, eu gero, rodo a rotina do Dynamo, ele lê os dados de lá, compara, preenche para mim e vai saindo. Então, a gente tem rotinas relativamente simples, não são tão complexas. Eu vejo gente aí fazendo coisas muito mais sofisticadas, mas a gente no nosso dia a dia não dispõe de muito tempo, né? A gente tem um programador, que é o Jefferson, e ele já faz bastante coisa, sabe usar Python, né? Então ele tem muitos nós customizados, e recentemente a gente andou tendo alguns problemas de atualizações de packages, né? Pacote? E aí o que foi engraçado, porque ele falou assim, abandonei os packages, refiz todos os nós, porque
esse negócio está quebrando minhas pernas, né? Então, É para você verdade. ver que muitas vezes, quando você tem um fluxo dependente de conteúdo gerado externamente, você também gera uma certa vulnerabilidade. Isso também foi uma das coisas que a gente lá, apesar de ter vários aplicativos interessantes, a gente evita não ter controle sobre o meu processo, sobre o processo Perfeito, interno, entendeu? Então, perfeito. hoje, assim, nossa biblioteca é toda nossa, eu diria que 99% do que a gente usa, se não 100%, é tudo feito internamente, são famílias feitas pela Filipon, tá? Então a gente quase não usa conteúdo externo. Entendi. Parte de rotinas, a gente às vezes usa alguns aplicativos que são relativamente estáveis, nunca tiveram problema assim de sumir de um ano para o outro, mas a gente nunca foi tão dependente dessas coisas. Então a gente tenta desenvolver processos em que a gente dependa o menos possível de automação externa, tá? Justamente para não Entendi. ficar na mão, né? Porque daqui a pouco, a partir do Revit 21 não tem mais. Aí você fala assim, pô, mas aí eu já estou com todos os meus preços de estimativas de carga horária para desenvolvimento de projeto, agora eu vou ter que acrescentar, vou ter que mexer no meu valor de projeto, que o cliente já está acostumado, entendeu? Entendi. Então, às vezes a gente pode eventualmente não ser o mais eficiente, mas eu sei que num prazo de 5, 10 anos eu não vou ter tantos problemas. Tá? Entendi. De chegar num ponto em que, sei lá, eu não consigo produzir no Revit 23 porque não existe mais o plugin, eu vou ter que desenvolver a solução alternativa. E daqui a pouco perder 6 meses investindo nisso, entendeu? Entendi. Entendi. Então, nesse Muito sentido, interessante. acho interessante. A gente gostaria de criar APIs próprias, até porque via API você tem mais recurso que o Dynamo, né? Para quem não Sim, sabe, sim. API são os plugins. Então é eu criar um botão novo que eu clico nele e já executa o comando. Não é que nem o Dynamo, que às vezes tem que abrir, rodar. Aí alguém pode ir lá bagunçar a rotina, ou que nem acontece no Revit 18 ou 19, quando eu tento trabalhar com categorias de família, às vezes eu abro a rotina e ele muda a família, a categoria que estava selecionado, né? Exatamente, exatamente. São, Então, são algumas instabilidades que, assim, então, não, sabe o que eu fiz para fazer isso? Eu comecei a usar a categoria por string e põe o string ali. é, Aí não eu muda mais. justamente, pois é, quando é um input, e isso é o que a galera geralmente faz. Quando é um input, beleza. Quando você Uhum. vai mudar, mas quando é uma coisa que você quer deixar registrado na rotina, aí Ah, você cria uma categoria por string ali e tá resolvido. sim, é. Quando é input aí é outra história, mas vamos supor, no nosso caso é sempre a mesma coisa, né? Eu Entendi. mesmo já criei algumas rotinas internas nossas para algumas coisas, né? Não sou um programador muito proficiente, mas como eu tenho no meu passado aí a parte de programação, né? Que eu já brinquei, quem está no grupo do Dion sabe que eu sou um programador da época dos dinossauros da informática, né? Que é isso. Sim, eu trabalhei com disquete de 8 polegadas. Eu acho que Caramba. era quanto? 480, 560K bytes de armazenamento. É umas coisas Caramba. absurdas. E era um monte, era um absurdo, né? Muito interessante, muito Mas é interessante. isso aí, Paulo. Mas, assim, pessoal, o mundo do BIM é um mundo que demanda para vocês procurarem olhar os projetos de uma maneira mais holística, né? De uma maneira mais ampla. Então, quanto mais vocês conhecerem sobre as outras disciplinas, vai ser melhor para vocês desenvolverem os próprios projetos, né? Lá na Filipon, a gente chamou projetista de ar-condicionado, a gente chamou projetista de estrutura, né, para explicar como é que funciona a parte de furação em viga, como é que funciona o dimensionamento
de equipamento de ar-condicionado, onde que eu alimento os equipamentos, por exemplo, quanto gera de drenagem, como que eu dimensiono a drenagem de água, por exemplo, das evaporadoras, né, dos equipamentos de ar-condicionado, né, tudo isso para facilitar, porque é lógico que uma parte desse conhecimento se perdeu, porque as pessoas saíram, outras entraram, aí muitas vezes esse conhecimento não é transmitido no dia a dia, né? Mas a gente sempre teve lá na Filipão essa preocupação em formar um profissional capaz, né? Enquanto existem algumas empresas que gostam assim, o cara só faz diagrama unifilar, ele não sabe. Por quê? Porque aí se o cara sair da empresa dele, não tem como levar o processo inteiro, tá? E lá na Filipão a gente não tem muito essa preocupação, a gente gosta de formar gente competente, né? Pessoas competentes. Entendi. Muito interessante, muito bacana. Fábio, muito obrigado por tudo que você compartilhou, por toda a experiência aqui. Muito obrigado pelo carinho, pelo tempo que você reservou para estar aqui com a gente. E, enfim, é isso. Eu só queria agradecer realmente. Você além de ser um profissional de primeira, é uma pessoa muito legal da gente conversar, é uma pessoa muito amiga, assim, para a gente contar as coisas, para passar os conselhos aí, dar os direcionamentos, enfim. Só queria agora, enfim, divulgue aí o que você quiser divulgar para todo mundo. Os seus canais, tá? O seu canal do YouTube. Sim, né? Para quem não sabe, eu comecei a fazer Na verdade, comecei meio sem compromisso e agora tá. Como tá me surpreendendo o consumo, eu tô meio que me sentindo meio na obrigação de continuar, né? Que é um canal do YouTube que eu criei para criação de famílias. A princípio, eu pensei em famílias de MP, mas eventualmente tem dicas ali que podem servir para outras pessoas. Então, é um canal do YouTube com algumas coisas. Estou tentando postar a cada 15 dias alguma coisa, tá? Bacana. Eu estou surpreso porque o Brasil está me gerando, acho que entre 10 e 15% de pessoas do Brasil, pelo menos que se dizem do Brasil, assistindo, né? E a segunda nacionalidade que mais assiste os YouTube são russos, vindo de um blog russo. E eu nem sei como o cara me descobriu. Muito interessante, muito interessante. Mas é assim, tem tido bastante visualização, tem acho que quase 2 meses e já tem 120 inscritos, né? Bem legal isso, bem bacana. Então, legal, e às vezes eu peço pro pessoal assim, mas até hoje ninguém deu um feedback. Quer saber alguma coisa específica? Pede, quem sabe, que aí eu posso fazer algum vídeo específico, porque quem cria conteúdo sabe que chega uma hora que haja criatividade, né? Não, com certeza, com certeza. E a gente precisa da ajuda da comunidade mesmo para estar dando ideias, porque realmente é Bom, isso aí. e outras coisas que eu também eu tenho um curso na Plural Site de criação de conexões de MP. Esse é um curso, por exemplo, eu não posso gravar vídeo sobre isso, nem dar curso em português sobre isso, a não ser que seja presencial, né? O contrato que eu tenho com ele. Dou aula no IPOG, dou aula na PUC, estou escalado para dar aula no Navigares de São Luís. Tenho essa consultoria. Na consultoria, a minha parte de atuação é suporte à implementação BIM em escritórios de projeto, criação de conteúdo também, né? Eu fiz alguns conteúdos. No ano passado, eu preparei um template para a Dutotec, que são famílias de canaletas, né? Equipamentos de instalação elétrica, né? Aquelas canaletas de alumínio, bem bonitas. E criei o template da VedaCity para projetos de impermeabilização, que foi lançado no começo do ano agora, né? Janeiro, fevereiro, eu acho. E estou concluindo aí um trabalho com o pessoal da Mega Barre, que faz barramentos blindados. Então, muito interessante. Bem, ainda não foi lançado.
tudo isso que você falou, os links que eu encontrar, eu vou estar deixando aqui para o pessoal clicar lá, acompanhar o seu trabalho. E mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pelo tempo. E, pessoal, muito obrigado pela atenção. E, enfim, até a próxima semana com mais um episódio. Falou.